Olá, alunas da disciplina Técnicas de Projetos de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. Espero que vocês estejam todas bem. Hoje a nossa videoaula é sobre a estrutura básica de projetos de pesquisa. De fato, esse tema é o coração da disciplina, que tem entre os seus objetivos orientar os alunos a elaborar e apresentar o projeto de pesquisa na sessão de qualificação do mestrado ou do doutorado. Nós já começamos a estruturar o nosso projeto quando no laboratório 1 fomos todas convidadas a refletir sobre o que seria um objeto de pesquisa. Hoje nós vamos tratar do projeto em si, das etapas que constituem esse projeto de pesquisa. Então, espero que seja bastante produtivo para todas vocês. Projetar, segundo o dicionário Aurélio, é atirar longe. Então é isso. Nós temos de hoje fazer um exercício para o futuro. É um exercício pensando naquilo que nós vamos executar num tempo que está na nossa frente. Por isso, ela é bem pertinente a definição do dicionário Aurélio, quando o dicionário define projetar como atirar longe. Então, projetar é fazer um projeto é planejar, enfim. O projeto de pesquisa é a primeira etapa da produção científica. Nós já falamos sobre isso. A produção científica ela é uma produção que passa por uma sistematização, não é? É necessário uma sistematização do pensamento, das ideias, dos caminhos que iremos tomar. Essa produção científica, então, necessita de um projeto, que é aquilo que você faz antes de executar, não é? É fundamental para o sucesso da pesquisa. No caso de vocês que estão no programa de pós-graduação, o projeto é um esteio fundamental, porque ele vai fornecer elementos concretos para o discente. O discente faz o projeto e ele se alimenta e se apoia nesse projeto, porque o projeto vai situá-lo no universo a ser pesquisado, de maneira que ele faz como se fosse um conjunto de marcas no caminho para que nós possamos nos dirigir durante esse tempo em que vamos colher dados, informações, em que vamos estudar conceitos, que vamos interpretar os dados, que vamos refletir sobre eles e até o momento da redação. É muito importante para nós esse caminho. Não que ele possa ser modificado no curso, né, na sua evolução. O projeto ele se adequa no caminho, né? Ao caminhar, o projeto ele se ajusta, porque há novidades no caminho. Todo caminho tem novidades, não é assim? Vamos viajar, vamos numa estrada, vamos numa rodovia, é uma estrada. Como é que é essa estrada? Temos um mapa, mas chega num certo ponto, há uma novidade, há um tronco de árvore caído, há uma série de animais que passam na estrada. Isso nos faz repensar um pouco sobre alguns desvios, alguns atalhos, algumas pontes que teremos de fazer. O fato é que é preciso ter
esse caminho em mente, ainda que no curso da caminhada ele seja modificado. Então, vamos começar pelo começo, pelo título. Mas é bem divertido ver que todos nós, pesquisadores, deixamos o título para o fim. Mesmo pesquisadores já amadurecidos, deixam para o fim. É como se os pais preferissem ver o nascimento, né? Assistir ao nascimento do bebê para escolher o nome. Geralmente os pais escolhem os nomes antes do nascimento, ou às vezes até mesmo antes de o bebê ser gerado. Mas no caso do projeto, é bastante curioso que a gente sempre deixa para colocar o título no final. E não é só no projeto, mesmo quando estamos fazendo um artigo, estamos fazendo um texto para um congresso, um capítulo de um livro, o título é o mais complicado. Porque o título vai exigir da gente uma tomada de posição, digamos assim. Mas eu sugiro que vocês tentem, desde já, colocar um título. Não faz mal, porque ele pode ser modificado, vocês não estão depositando nenhum documento. A partir de hoje, vocês vão começar a organizar essas ideias que vocês já têm sobre o projeto de vocês. Vocês vão organizar, tendo em vista essa estrutura que a aula apresenta. Eu sugiro que vocês façam o título. O título ele deve traduzir as ideias contidas no projeto. Estão vendo por que é difícil fazer o título? Porque nem sempre nós já temos todas as ideias no começo do trabalho. Afinal, o trabalho é para reunir ideias, ajustar ideias, construir outras ideias, inovar ideias. Então, como eu posso ter um título se eu ainda não tenho todos esses materiais definidos? Mas vamos fazer um título a partir do que nós temos, eu sugiro que nós façamos isso. O título ele deixa entrever o tema do estudo, ele vai indicar a que veio o estudo. O título é muito importante, o título é pelo título que nós selecionamos os materiais bibliográficos, não é? Quando nós vamos, por exemplo, no repositório de teses da UFMG, ou nós vamos ao portal CAPES, ao periódico CAPES, aos periódicos CAPES, nós vamos ali procurar os títulos. Então, os títulos são muito relevantes. Os autores têm, sim, apreço pelos títulos. Vejam, eu trouxe alguns títulos para vocês. São títulos dos trabalhos que vocês citaram no Laboratório 1. Vocês foram convidadas a buscar no repositório da UFMG dissertações e teses, e dali vocês construíram e apresentaram um objeto, um problema que seria do autor, e se vocês selecionaram esses trabalhos, eu entendo que esses trabalhos trazem um conteúdo importante para vocês. Então, por isso é que eu trouxe aqui a própria produção de vocês no laboratório, a citação de vocês, que vocês fizeram no Laboratório 1. Vejam, esse primeiro título é de uma tese de doutorado. Ele se titula assim, a tese se intitula assim, Público e Privado na Política de Assistência à Saúde no Brasil, Atores, Processos e Trajetória. Olha esse título, ele é bem rico. Ele já nos diz o tema, né, dessa tese, assistência à saúde. Assistência à saúde em geral? Não, assistência à saúde no Brasil. E ele já indica também qual é o problema. O título indica o problema da pesquisa. Público e privado, contraste entre público e privado. E esse título traz ainda o enfoque da autora, quando ela
vai tratar da política de assistência à saúde, segundo esse título comunica, ela está interessada em ver quais são os atores, os processos, a trajetória dessa política, mas olha lá, está bem no começo, público e privado, né? O tema é política de assistência à saúde no Brasil, mas ela já traz ali esse tema que é as diferenças, as similitudes, as convergências entre dois sistemas. Há dois sistemas, um público e um privado. Vejamos o segundo título. O segundo título é de um mestrado. Ele, assim, se intitula Efeito de Intervenção Nutricional sobre a Percepção e o Consumo de Frutas e Hortaliças. Então, olha o tema, a intervenção nutricional. A autora, ela pretende, né? Ela pretende não, porque ela terminou esse trabalho, ela estudou o efeito de uma intervenção. E o enfoque dela foi a percepção das pessoas sobre o consumo de frutas e hortaliças. Nesse título, ela ainda informa o ano, né, do estudo, o ano da intervenção, né? O ano da intervenção, talvez, o ano da publicação do estudo, 2019. O título a seguir também cita o ano 2018, o ano do estudo, o ano da coleta de dados, talvez. Ele já conta de início, o terceiro título, é o método dele. Pode, o título às vezes traz já essa informação sobre o delineamento, não é? Foi uma revisão da produção científica, mas o tema está ali, ó. Vigilância de violências e acidentes. Esse é o tema. E a seguir, a autora traz no título a problematização que ela desenvolveu nesse tema da vigilância de violências e acidentes. Então, ela se interessou pelas características da violência em todos os ciclos de vida. E ainda com destaque para os fatores associados à violência praticada contra o adolescente. Ela colocou o ano. O quarto título é do projeto de mestrado da monitora da disciplina, que é a Juliana Wolff. A Juliana, então, trata do tema carga de doença musculoesquelética. Esse é o tema dela. E o título já comunica o problema. Parece, pelo título, que ela está interessada em ver uma relação entre a carga de doença musculoesquelética e os fatores de risco ocupacionais. E ela está contando mais uma coisa para nós nesse título, que é os dados que serão analisados são aqueles do estudo GBD Brasil. Então, vejam, 4 títulos, são linhas de pesquisa diferentes e que nos comunicam o tema, nos comunicam o problema e ainda especifica o enfoque que será tratado no texto que nos é ofertado, em forma de uma dissertação ou em forma de uma tese. Então, vejamos que a escolha do tema, ela não é uma escolha ingênua. Ela é uma escolha bastante informada, interessada. Ela é uma escolha que tem a ver, sim, com as intenções acadêmicas do pesquisador. Ele está nesse processo acadêmico com o objetivo subjacente de se formar na docência, ou ele está aqui porque há um desafio no trabalho e que esse desafio requer olhares da saúde pública, resultados da saúde pública.
De toda forma, a escolha do tema tem a ver com algo íntimo e que vai sim exigir um comprometimento existencial, é algo que você vai se dedicar a fazer. Esse tema vai ocupar um lugar na sua vida, não é? Então, é bem lúcido que a escolha do tema tem a ver com aquilo que você tem dado importância nesse momento, o que lhe interessou no programa de pós-graduação em saúde pública, ou o que na sua vida profissional está ali instigando, aquilo que você deseja saber mais, o que da sua profissão lhe movimenta a querer saber mais. E na pós-graduação é um bom lugar para isso, para a gente buscar respostas, né? Buscar caminhos, como nós temos insistido aqui nesse termo, que são os métodos, que são os procedimentos. Então, a escolha do tema é algo muito importante. É preciso lembrar que o pesquisador viverá muito tempo com esse tema, não é? Horas do seu dia, meses, anos, né? 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado, talvez. Se esse tema não lhe for agradável, ou no mínimo interessante, a pesquisa pode se tornar um exercício de provação, né? Um exercício pesado. Então, é bom que o tema escolhido tenha afinidade com as suas preferências. Mas é também verdade que a afinidade não é suficiente para dar a medida que determinará tal tema. Vejamos. A diferença entre tema e assunto. Um assunto é sobre o que se fala no elevador, o que se fala na pista de caminhada, é o que se fala nas reuniões de família, é o que se fala na fila do cinema, é o que se fala, enfim, no intervalo, para o café. São amenidades. É uma ocorrência fortuita. Você pode comentar, por exemplo, que no seu prédio tem um vizinho que resolveu sair na sacada todos os dias às 18 horas para tocar o violino. E agora os outros vizinhos, também confinados, se organizaram para fazer uma plateia para esse espetáculo, não é? Bom, isto é uma ocorrência fortuita. Mas o tema é algo que você vai falar também. É um assunto sobre o qual nós vamos falar. Mais ainda, nós vamos escrever sobre esse tema. O tema, então, a escolha dele depende de critérios. Depende de critérios porque ele vai ser tratado no universo de uma pesquisa. Ele vai ser abordado desde uma ótica investigativa. O senhor que apresenta um show de violino, como nós poderíamos pesquisar isso, tratar disso, uma ótica? Talvez, né? Talvez isso faça parte aí no futuro de uma pesquisa sobre os comportamentos das pessoas durante confinamento, mas como ele se apresenta, como esse assunto se apresenta, dificilmente nós podemos trazê-lo para o campo da pesquisa. De toda forma, o tema não é fruto do livre-arbítrio do pesquisador. Porque esse tema será problematizado a partir de uma perspectiva teórica que vai permitir ao pesquisador elaborar algumas hipóteses para resolver
o problema que esse tema trouxe com ele, segundo definiu o próprio pesquisador. Afinal, quando eu abordo esse tema, o que está em jogo? Ou seja, quando eu escolho um tema, na sequência eu vou pensar sobre uma contradição, um conflito, uma inadequação, algo que tem de ser resolvido, que nós chamamos de problema. E esse problema, ele não é o bastante para eu prosseguir, eu tenho de problematizá-lo. Problematizá-lo significa desdobrar o problema em ideias teóricas, né? Então, vejamos. O Thomas Kuhn é um pesquisador do século passado, ele era físico e depois se interessou pela filosofia da ciência. E foi o Thomas Kuhn, na sua obra bastante lida, foi traduzida no mundo inteiro. Eu fotografei a capa do livro e coloquei no nosso AVA para estimular vocês a lerem o livro. Ele trata de uma noção muito importante para a pesquisa, que é o paradigma científico. Para Thomas Kuhn, paradigma é o conjunto de crenças, de valores e de técnicas comuns a um campo de saber. O paradigma abarca as definições dos problemas, ou pelo menos de alguns problemas que o campo científico deve resolver. Atenção, vamos lembrar que faz parte do campo científico criar e reproduzir condições para ampliar o conhecimento. E de que maneira nós ampliamos o conhecimento? Respondendo aos problemas que são colocados numa dada época. Mas vejam que o Kuhn fala num ciclo. Esse ciclo se tornou clássico, é o ciclo do Thomas Kuhn. Ele vai nos indicar que existe um estado atual do conhecimento, não é isso? E durante um certo momento são compartilhados pelos membros da comunidade os pressupostos científicos, mas também as tradições e as regras para produzir resultados e interpretá-los. Durante o ciclo, o paradigma vigente parece se mostrar apto a resolver os problemas novos que vão surgindo nessa época. Esse conjunto, esse modelo, né? Esse conjunto que está expresso nesse modelo, que é um jeito de fazer, é um jeito de pensar com os insumos que já estão produzidos. É o período da ciência normal. Até que, num certo ponto do seu desenvolvimento, o paradigma daquela época não é mais capaz de resolver todos os problemas. Então, o modelo se afasta. O paradigma se afasta. Há uma crise no modelo. O modelo se afasta porque ele não consegue mais responder. Então, há uma crise. Até que novos paradigmas são construídos. Quando um modelo se afasta e ele será abandonado, nós vamos dizer, né, segundo nos ensina Kuhn, que houve uma revolução do modelo. E essa revolução, pela força da palavra mesmo, ela gera uma mudança tão forte que é uma mudança de paradigma. Então, a crise no modelo é a crise paradigmática, e essa crise paradigmática faz mudar as coisas, e
essa mudança é tão forte e nesse momento de crise, novos paradigmas são construídos até que um conseguiria se impor como o enfoque mais adequado, produzindo então isso a que nós referimos como revolução científica. Então, para definir o problema da pesquisa, é bom não, né? Nós temos de observar qual é o estágio do avanço do conhecimento. Quais são os impasses? Quais são os impasses? O que não está respondido? O que foi respondido parcialmente? Nós falamos disso na videoaula anterior sobre método e pesquisa. Então, para definir o tema da pesquisa, é bom observar se existem títulos disponíveis. Por mais que a pesquisa tenha vocação empírica, é preciso que ela se baseie em bibliografia. Do que você está falando? Há uma bibliografia sobre isso? Sobre o fato de a vizinhança oferecer espetáculos musicais. Já se escreveram? Já foram escritos? O que se sabe sobre isso? Há algo semelhante a isso que já foi escrito, divulgado? Ou seja, o levantamento bibliográfico é a etapa indispensável à execução do projeto de pesquisa. E é bom que a definição do tema também seja acompanhada dessa etapa, para verificar se existem insumos para dar estofo aos argumentos do projeto que será construído. Pois, sem fontes bibliográficas capazes de sustentar os argumentos em bases teóricas sólidas, nenhuma pesquisa procede. Então, vejam, definir o tema tem a ver também com uma busca nas fontes de dados, aí, nas bases bibliográficas, para ver se nós teremos argumentos para desenvolver esse tema. Estou ciente que vocês todas já estão matriculadas no treinamento que o Portal CAPES vai oferecer, não é? E aproveitando que me lembrei disso, lembro também a vocês que a professora Marília incorporará os materiais desse treinamento na terceira aula sobre normalização bibliográfica. Fecho o parênteses e vamos em frente. O que nós devemos evitar? Nós vamos evitar um tema, problema sem apoio bibliográfico, nós já falamos sobre isso. Ou mal delimitado, um tema excessivamente genérico. Por exemplo, o ataque de cães contra pessoas que usam álcool em gel, né? Um tema genérico, talvez tenha ocorrido um certo bairro, os cães farejaram o cheiro do álcool em gel em algumas pessoas e atacaram essas pessoas, mas foi isso mesmo? Como foi? Ou seja, como é que é isso? Então, talvez isso seja um assunto e não um tema. De toda forma, ao escolher um tema, ele tem de ser delimitado. Sobretudo, nós temos de pensar se nós temos tempo hábil para a execução da pesquisa que trata desse tema. É preciso calcular se a pesquisa que se projeta é adequada à disponibilidade de tempo oferecida pelos órgãos que acolhem essa pesquisa e fomentam essa pesquisa. Por exemplo, os órgãos que garantem as bolsas do mestrado ou do doutorado, ou o próprio prazo do doutorado, do mestrado, enfim.
nós temos sempre de pensar sobre os prazos estipulados. Vejamos aqui um tema, né, que seria a prevenção da Covid-19. É um tema. É um tema, mas esse tema pode ser tratado por diferentes pesquisadores ao mesmo tempo. De fato, poderia dizer que todas vocês que estão no mestrado poderiam fazer uma dissertação sobre o tema prevenção da Covid-19. Mas a Nádia falaria sobre o problema da proteção aos profissionais de saúde. A Carla pensaria, por exemplo, na prevenção da Covid-19 no grupo de adultos idosos. Vamos pensar, a Fernanda pensaria na prevenção da Covid-19 nas comunidades indígenas. Enfim, vocês vão ver que aqui no box verde nós já estamos falando de um problema. A proteção dos profissionais de saúde. Quando eu falo disso, eu quero dizer o seguinte, que há profissionais de saúde não protegidos. São muitos. Mas o que acontece se eles adoecerem ou se eles não forem protegidos? Isso que é o raciocínio que embasa a definição do problema. É assim, se esse problema não for abordado e resolvido, qual é o prejuízo? E para quem é esse prejuízo? No caso aqui, quais são os prejuízos para os profissionais de saúde? Bom, eles podem deixar de trabalhar, eles podem ficar estressados, eles podem morrer. Isso já aconteceu? São muitos? Há registro sobre isso? Bom, isso, o box aqui bege está querendo dizer sobre a relevância do seu problema, não é? A magnitude. A magnitude também são muitos. E o que acontece, né? Qual é a relevância disso? Qual é o impacto disso? O problema ele tem de ser bem definido. O problema ele tem de ser bem trabalhado. Quando eu falo de proteção, no meu estudo, eu estou falando de proteção. A que tipo de risco? Proteção dos profissionais de saúde, mas proteção dos profissionais de saúde para enfrentarem a exposição ao risco de infecção, ou ao risco de estresse, ou ao risco de distúrbios familiares por conta do confinamento. Então, qual tipo de proteção? Quando eu digo profissionais de saúde, nesse meu estudo, eu vou abarcar todas as profissões, todos os profissionais, ou eu vou estudar apenas os profissionais que conduzem os veículos que transportam os pacientes, os profissionais das ambulâncias, os profissionais das emergências, ou nós vamos abarcar exclusivamente os profissionais do setor hospitalar, ou seja, eu vou estudar todos os profissionais e de todos os serviços, ou eu vou estudar os enfermeiros da atenção básica na região de Venda Nova, de Belo Horizonte, não é? Então, em quais serviços e em que lugar? Então, o problema ele tem cara, ele tem lugar, ele tem região, ele tem uma prospecção, né? Ele tem uma dimensão. Você não pode tratar todas as dimensões do problema, você trata de algumas dimensões. E quando você tem isso claro, o projeto fica bem claro também. E o que é que vai nos ajudar a fazer isso? É a definição da bibliografia, a bibliografia que vai orientar, e é também os dados que você pensa, né? Porque nós temos que sempre pensar na viabilidade. Quais são os dados com os quais eu vou trabalhar, não é?
Bom, nós já podemos escrever a introdução do nosso projeto. Introdução, como o nome diz, é a primeira parte. Então, qual é o tema do projeto? Qual é o seu problema de pesquisa? Qual é a proposta da pesquisa? Aí nós já estamos querendo falar da metodologia. Qual o tipo de pesquisa? É uma pesquisa exploratória? É uma pesquisa qualitativa? Que visa fazer interpretações, então, de uma certa realidade, a partir de arsenais teóricos, antropológicos, né, localizados no campo da antropologia, por exemplo, ou é um inquérito de saúde, ou nós vamos analisar, como um dos títulos apresentados aqui hoje, a assistência à saúde no Brasil, ou nós vamos analisar os efeitos de uma intervenção para melhorar os hábitos alimentares, não é? E esses efeitos nós vamos avaliar por meio de um grupo focal, de pessoas que foram contempladas num certo programa de mudança de hábito alimentar, de alimentação saudável. Qual é o tipo de pesquisa, né? Qual é o arcabouço teórico que a sua pesquisa está enraizada? Sim, porque se eu for fazer uma pesquisa de caráter compreensível, eu quero compreender os comportamentos das pessoas que não estão aderindo ao uso de equipamentos de proteção individuais nos hospitais que atendem pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19. Então, que comportamento é esse de não usar os equipamentos? Então, isso vai solicitar um arsenal que vem da psicologia, da antropologia, que fornece interpretações já calcadas em teorias bem avançadas sobre os motivos dos comportamentos, como os comportamentos se estruturam, como eles são influenciados. Qual é o seu enfoque, quais são os seus interesses e objetivos? A introdução tem de ter tudo isso, olha só. A introdução, ela tem de informar ao leitor tudo que você vai mostrar para ele. É difícil fazer a introdução, porque você tem de informar tudo, mas também você não pode informar absolutamente tudo, porque se você informar tudo de verdade, não tem sentido ler o restante do trabalho. Então, tem aí uma técnica, né, de construir essa introdução, você anuncia, você mostra, mas você deixa ao leitor a curiosidade que você vai satisfazer ao longo da leitura. Eu vou dar um exemplo, vai ficar talvez mais claro. Na introdução, você vai fornecer ao leitor as principais informações, como eu disse há pouco. Primeiro, você vai definir o seu tema, depois a relevância. É um bom caminho fazer assim. Não é obrigado fazer nessa ordem, mas essa é uma boa indicação. Vejam aqui um modelo. Esse é um estudo que a Soraya trouxe para nós no laboratório dela, de uma autora chamada Fernanda Marcelina Silva, que estudou a associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e os indicadores de obesidade no ELSA Brasil. Ela começa assim a introdução dela, a introdução da dissertação, ela começa assim: segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal em decorrência de um balanço energético positivo associado ao ganho de peso. O excesso de peso pode resultar em sérias implicações à saúde, uma vez que o sobrepeso e a obesidade são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas o diabetes, as doenças cardiovasculares e o câncer. Então, eu copiei na primeira página lá da dissertação da autora. Ela já diz para nós o tema dela, é a obesidade, olha só. Ela define a obesidade. E ela, na segunda, eu gosto disso, bem objetiva, direta, ela já contou duas coisas para nós aí.
Na segunda frase ela já diz o problema dela. Ela está dizendo que o excesso de peso pode resultar em doenças crônicas não transmissíveis, né? E ela parece que vai focar essas 3 aqui: diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Então, nós apresentamos o tema, o problema e agora a justificativa. Na introdução, qual é a importância acadêmica desse tema? Continuando aí com a dissertação que acabamos de visitar, da Fernanda Silva, a importância acadêmica é porque há uma prevalência das doenças crônicas degenerativas aí, alta no país. Essas doenças elas podem levar a incapacidade, ela pode levar a internação, ela pode levar a sofrimento, né, das pessoas. Então, e é evitável, né, se existe um fator de risco ligado à obesidade, sobrepeso, e se é possível evitar isso, então a relevância é importante aí, né? Tem uma relevância considerável. Essa pesquisa vai trazer contribuições importantes. Quais os diferenciais? E aí também na introdução é bom, né, mas lá no fim, dizer que as outras pesquisas já indicaram que existir essa relação entre essas doenças crônicas e a obesidade, mas, né, o que é que não foi visto ainda? Quando você disser isso, o leitor vai pensar, deve ser isso que a autora vai tratar. E como o projeto está articulado às linhas de pesquisa? Então, esse projeto está ligado às pesquisas do Núcleo de Estudo em Saúde e Trabalho, que busca reconhecer aí, as influências do trabalho sobre a saúde dos adultos e a maneira como seriam possíveis indicar medidas de transformação desses ambientes de trabalho para proteger os adultos trabalhadores, né? É uma linha de pesquisa. E por que tratar deste tema e não de outro? E por que você quer tratar as doenças crônicas em trabalhadores, por exemplo, que é o que está fazendo a Juliana, a monitora da disciplina? Então, é bom pensar nessa justificativa, que vem depois do tema, do problema, lá na introdução. Uma boa justificativa é aquela em que há argumentos para indicar os interesses do pesquisador e também a justificativa do estudo. Assim, os resultados desse estudo vão beneficiar os pesquisados, porque esses resultados vão mostrar de que maneira nós podemos evitar a obesidade e sobrepeso, por consequência, podemos diminuir a prevalência das doenças crônicas e, com isso, diminuir o impacto dessas doenças sobre a vida das pessoas, sobre a sociedade, enfim, olha a sociedade aí, né? Para a sociedade, há uma grande prevalência, isso gera muitas despesas, isso gera sofrimento para as pessoas, isso, enfim. Então, a justificativa é sempre bom pensar. Uma vez alcançados os resultados, quais serão os benefícios para o pesquisador, para o pesquisado e para a sociedade dessa pesquisa? Vejam essa outra introdução. Essa introdução é da Fabrícia. Esse estudo foi objeto do laboratório da Nádia. No laboratório 1 da Nádia. Nós já falamos dele, né? Revisão da produção científica do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. Olha só, eu fiz um print aqui da primeira página da introdução e a autora começa assim:
a sua dissertação. As causas externas, acidentes e violências, são reconhecidas como um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, devido à sua magnitude, transcendência e vulnerabilidade. A OMS afirma que esse é um problema enfrentado principalmente pelos países em desenvolvimento e que esses agravos causam grande impacto na saúde das pessoas, aumento da morbimortalidade e diminuição da qualidade e expectativa de vida, afetando a saúde individual e coletiva. Além disso, eles também são responsáveis por produzir altos custos sociais, econômicos, familiares e pessoais. Então, vejam que a Fabrícia Soares apresenta aqui, na primeira página, no primeiro parágrafo, o tema, e ela já começa a justificar. Ela define, ela já justifica, trazendo aí como argumento as afirmações da Organização Mundial de Saúde. Ela vem aqui, olha, a organização publicou o primeiro relatório mundial sobre a violência e define, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, muito interessante, não é? Muito interessante o trabalho e bem claro o tema, o problema e aonde ela está se apoiando, né? Em que argumentos ela está se apoiando para desenvolver o seu trabalho. Depois da introdução, da revisão bibliográfica exaustiva aí do tema, vamos aos objetivos. Os objetivos são muito importantes. Os objetivos são fundamentais, porque, vejam bem, o objetivo geral, ele traduz o fim único para o qual o projeto se encaminhará, né? E esse objetivo geral tem que ser deduzido do problema. Então, se o meu problema são as violências, a violência praticada aí contra os adolescentes, enfim, se o meu problema está ligado às violências, então, e acidentes, o meu objetivo tem de ser traduzido para essa problemática, não é? Se violência tem a ver com a saúde, o meu objetivo tem de dar uma satisfação para essa problemática. E ele tem de ser bem claro e bem incisivo. Tanto é que o capítulo objetivos, ele se desdobra. Ele tem esse objetivo geral, que é deduzido do problema. Como eu já disse, tem de ser coerente, objetivo e problema, né? Tem que haver coerência. Geralmente é apenas um objetivo geral. E ele é tão importante porque ele é o fim último do trabalho. E ele é tão importante que ele se desdobra em objetivos que nós chamamos de objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles se deduzem do objetivo geral. São desdobramentos, é como se fossem degraus para eu alcançar o objetivo geral. Os objetivos específicos seriam etapas intermediárias, que a pesquisa tem de galgar essas etapas, esses degraus, para atingir o objetivo geral. Vamos dar um exemplo para ver se isso fica mais claro. Antes do exemplo, para pensar os objetivos, nós vamos ter de pensar no verbo. O objetivo é tão fundamental numa pesquisa que ele não dispensa o verbo. Porque o verbo quer dizer uma ação, não é? Você vai agir para. É isso que você vai... A pesquisa, né? Ela evoca uma ação. Investigar, pesquisar, destacar, né? A pesquisa exploratória,
Ela faz isso, ela investiga, ela pesquisa, ela destaca, ela identifica, mas olha, tem de ser no verbo, no infinitivo. Eu vou investigar. Olha só, é uma ação. Sublinhar, verificar, comparar, avaliar. A pesquisa descritiva, ela vai falar em descrever, delimitar, determinar, definir, traçar. Mas se a pesquisa é explicativa, o verbo é elucidar, explicar, esclarecer. Então, esse verbo tem a ver com o tipo de pesquisa, esse verbo que constitui o objetivo. É sempre bom evitar achar, gostar, desejar. Objetivo: desejar, desejar a comunicação entre os vizinhos no tempo da epidemia, né? É um objetivo frouxo, não é? Conscientizar, acreditar, opinar. Não, o verbo ele é incisivo, é o verbo que implica em uma ação, né? Por isso, o verbo no infinitivo. Veja um exemplo. Agora sim eu vou dar um exemplo. O objetivo geral. Esse é o objetivo geral da dissertação da Maria Cecília. Nós já falamos desse título agora mesmo. Foi a Aline que trouxe esse trabalho no Laboratório 1. O objetivo geral da Maria Carvalho foi analisar, olha só, os efeitos da percepção discordante do consumo de frutas e hortaliças sobre a evolução dos estágios de mudança do comportamento alimentar e do consumo destes alimentos entre usuários do programa Academia de Saúde de Belo Horizonte após participação em intervenção nutricional. E aí, olha, vejam como os objetivos específicos concorrem para o objetivo geral. Descrever o efeito da intervenção e descrever o efeito da discordância. Claro, o objetivo geral fala em analisar os efeitos da percepção discordante. E essa percepção discordante parece que foi objeto dessa intervenção nutricional dos sujeitos do estudo. Então, vejam a construção desses objetivos específicos que estão bem articulados ao objetivo geral. Vejamos agora esse trabalho de doutorado de Thelma Menicucci. Foi Carla que nos trouxe essa referência no Laboratório 1. Nós já falamos dele, né? Público e privado na política de assistência à saúde no Brasil, atores, processos e trajetória. Olha o objetivo, explicar, é forte, hein? O objetivo é explicar. Então, é uma pesquisa explicativa. A constituição do formato institucional híbrido ou dual da assistência à saúde no Brasil. Né? Explicar como é que a assistência à saúde é híbrida, tem público e tem privado. E aqui, o problema, ela resume bem o problema, eu trouxe para vocês, em 2 parágrafos, ela resume como ela vai tratar esse problema, né? Então, ela vai mostrar os insumos que ela colecionou, os insumos teóricos, para desenvolver o problema da pesquisa dela e alcançar o objetivo, que é explicar esse formato institucional da assistência à saúde. Então, é bem claro, olha, o ponto de partida é o modelo analítico utilizado por Pearson para o estudo das políticas públicas. Então, ela já contou para nós o quadro teórico dela.
que incorpora contribuições da vertente histórica do novo institucionalismo, desenvolvida particularmente no campo da política comparada e aplicada a estudos de diferentes processos políticos. E no parágrafo abaixo, ela vai, até uma minicurso, e vai dizer para nós os conceitos básicos que ela trouxe para construir os argumentos. Olha só, está tudo muito claro. Vale a pena ler o trabalho dela, tanto pelo trabalho em si, mas também como pelo formato, né, desse projeto tão bem articulado, tão bem alinhavado, que foi escolhido pela Aline. Pela Aline, não, desculpem. A Thelma foi a Carla. A Aline estudou a pesquisa da Cecília, que fala sobre a intervenção nutricional. Se eu não estou enganada. Se eu estiver enganada, vocês falarão comigo ali no nosso correio, né, de mensagens. Enfim, aqui estão as fases do projeto. Eu vou pedir para vocês começarem a preencher essas fichas, não é? 1, 2, 3, 4. Então, definir, escolher o tema, definir o problema, identificar os objetivos, vamos fazendo. E daqui a pouco eu pedirei a vocês para me presentearem com essas fichas. Eu sei que vai ser bastante interessante, rico, produtivo, agradável. Claro, um pouco tenso, mas faz parte, não é? Espero que tenha sido profícuo esse tempo dessa videoaula e nos encontraremos no AVA.